Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? A graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Agora sem ninguém passando atrás de mim. Nós estamos dando início agora ao nosso terceiro estudo online do nosso estudo bíblico teológico da Primeira Igreja Batista em Jardim da Viga. E eu queria começar pedindo duas coisas a vocês. Primeiro, que você se inscreva nesse canal, porque a gente precisa de 1000 inscritos para poder fazer a transmissão ao vivo. E o meu segundo pedido é que você pause esse vídeo agora, faça uma oração em família e peça para que o Espírito Santo te ajude na compreensão desse estudo, para que ele te dê concentração, atenção e entendimento de tudo que for falado aqui, tá? A gente vai falar sobre um dos pilares da fé cristã, que é a própria fé. O que a Bíblia fala sobre fé, ok? Então faz isso aí agora e vamos começar o nosso estudo. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre a história e a importância do credo apostólico, ok? E não tem jeito melhor da gente começar do que propriamente lendo o próprio credo. Você vai acompanhar comigo aí na tela, ok? O credo apostólico diz assim: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita do Pai. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão de pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, esse é o credo apostólico, o mais conhecido que nós temos. Nós vamos trabalhar cada trecho dele em cada aula. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar especificamente somente a primeira palavra, creio, que ali já está contido toda a ideia de fé do cristianismo. E com o tempo você vai ver que a Santa Igreja Católica, a gente não está falando aqui da Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom, gente? Com o tempo a gente vai entender. A primeira coisa que eu queria dizer, meus irmãos, é que o credo, ele não tem a mesma autoridade das Escrituras. Isso a gente sabe. Só que ele reúne as principais doutrinas do cristianismo. Isso é bom a gente entender. E somente assim a gente vai entender a importância dele. Ele não tem a intenção de ser exaustivo, de falar de maneira profunda sobre cada um desses itens. Mas ele traz um bom compilado daquilo que nós confessamos quando passamos a crer no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver com o tempo também que o creio em Jesus Cristo é o coração desse credo. Tudo ali está relacionado com a pessoa de Cristo Jesus. Ok? Só para você ter uma ideia, um pai da igreja lá do século VI, chamado Vicente de Lérins, ele diz a seguinte frase que é muito famosa. Ele afirmou que o credo contém aquilo que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos. Então não existe momento da igreja, da história da igreja, em que não tenhamos crido nessas coisas ditas no credo. Ok? É importante a gente dizer que credo apostólico não significa que ele foi escrito pelos apóstolos, tá? Algumas pessoas durante a história da igreja tentaram afirmar isso, mas isso já foi desmentido, tá bom? Ele não contém algo escrito pelos apóstolos, mas ele contém os ensinamentos que os apóstolos nos deixaram, a herança dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram cada uma dessas afirmações que nós lemos ainda agora. Ok? Então a gente pode dizer, irmãos, uma frase que eu li em algum livro que eu não me lembro, mas que é muito interessante, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus direcionada ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. O credo ele é uma confissão. É uma confissão de que você crê em tudo aquilo que está na palavra. E existe um corpo de doutrinas centrais que estão na Bíblia e que a gente crê e que são inegociáveis, ok? E isso é tudo isso que está no credo. É impossível você ser cristão sem acreditar em qualquer um desses artigos do credo. Todos eles são essenciais para a fé, ok? Vamos seguir aqui.
Talvez você esteja sentindo falta aí de uma afirmação, que é a afirmação de creio nas Escrituras. Porém, a ideia que o credo passa é que tudo aquilo que está contido nele já tem o seu fundamento nas Escrituras. Então, ele já parte de um pressuposto de que as Escrituras são a autoridade acima de tudo. Ok? Por isso que ele não vem escrito creio nas Escrituras, porque as Escrituras já é autoridade sobre o próprio credo apostólico. Beleza? Vamos falar um pouco sobre como ele aparece no Novo Testamento. A ideia de credos, de confissões no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 2, verso 38, você vê a seguinte expressão: batizado em nome de Jesus Cristo. Isso é uma espécie de confissão, uma confissão que era para ser feita na hora do batismo. Ou em nome do Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 2, verso 38. E parece que a forma mais simples de confissão, de credo que nós temos no Novo Testamento, mais simples é: Jesus é o Senhor. Você encontra isso lá em Romanos capítulo 10, verso 9, 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, Filipenses capítulo 2, verso 11. Então, todos esses textos afirmam essa simplificação do credo. Jesus é o Senhor. O credo, ele vai trazer algumas implicações dessa afirmação. Jesus é o Senhor. E, por sua vez, cada afirmação do credo também traz uma série de implicações. E é nisso que a gente vai trabalhar em cada estudo, ok? Essas afirmações, irmãos, é importante a gente entender que elas são dotadas de alguns significados. Elas, por exemplo, em primeiro lugar, elas representam a nossa lealdade àquilo que estamos confessando. Quando nós afirmamos que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos afirmando as implicações disso também. E isso requer lealdade, porque Jesus Cristo, ele exigiu que se crêssemos nele, nós crêssemos com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, de toda a alma. Isso traz implicações para a nossa vida. Somente dessa forma é que nós conseguimos de fato demonstrar aquilo que nós cremos. Então o credo, ele requer lealdade. E é muito importante a gente entender que o credo, ele foi desenvolvido num período em que você confessar a sua lealdade a outro senhor que não fosse o imperador romano era algo de extremo perigo. Você podia correr risco de perseguição, de ser assassinado, de ser preso, de ser torturado. Então, essa lealdade dita no credo, ela foi escrita e desenvolvida num período onde se confessar o credo requeria automaticamente você passar por uma espécie de perigo, você colocar a sua vida em risco, ok? E em segundo lugar, a gente pode dizer que Jesus é o Senhor, afirma determinadas informações sobre Jesus e a sua ligação com Deus Pai. Quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, automaticamente nós estamos afirmando que Jesus tem uma ligação com Deus. E a gente vai ver que, pelo próprio estudo das Escrituras, que essa ligação ela é muito maior do que nós imaginamos, ao ponto de Jesus Cristo ser Deus. Ele é da mesma substância do Pai. Isso nós trabalharemos na aula que a gente vai falar especificamente sobre o trecho de Jesus Cristo do credo. Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do credo. A estrutura do credo, ela parece fazer eco com aquilo que nós encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 3. Olha o que diz lá. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. E aí o texto continua falando que Jesus apareceu à multidão, apareceu depois a Tiago e por aí vai. Vale a pena você conferir. Então parece que a estrutura desse texto aqui tem muita semelhança com aquilo que foi desenvolvido no credo. E tem uma que é muito mais longa, eu não vou citar aqui, mas eu peço que, se possível, você pause esse vídeo e leia, ou você deixe para ler depois do estudo, mas que está lá em Efésios, capítulo 1,
versos de 3 a 14. Dê uma lida ali e que você vai perceber uma espécie de credo muito semelhante a essa, enfatizando o crer em Jesus, o Filho, no Espírito Santo e em Deus. Você vê claramente ali a Trindade sendo confessada nesse texto de Efésios. Beleza? Então, meus irmãos, para fazer uma analogia aqui sobre a importância do credo, a gente pode dizer que o credo ele é uma espécie de bastão da corrida, né? Existe aquela corrida de bastão que é até um elemento olímpico, né? Um esporte olímpico, onde um homem corre com um bastão na mão e em determinado trecho do circuito ele passa aquele bastão para a pessoa da frente, essa pessoa segue esse circuito que passa para outra pessoa e por aí vai. O credo ele é uma espécie de tradição que foi preservada durante toda a história da igreja, onde esse bastão ele não foi alterado, ele não foi modificado, não foi aumentado, não foi diminuído, e cada geração da igreja ela foi usufruindo desses valores que nós encontramos no credo. É algo que nós devemos preservar, confessar e utilizar, tentar entender cada uma dessas afirmações, ok? É por isso que é tão importante a gente se aprofundar em cada afirmação do credo, porque talvez você já confesse com a boca tudo isso, mas não tenha parado para refletir sobre as implicações de se crer nisso, ok? Vamos seguir aqui. Com o passar do tempo, foi necessário que outros tipos de credos fossem desenvolvidos também principalmente nos primeiros 5 séculos da igreja, tá bom? Porque heresias iam surgindo, alguns tipos de questionamentos iam surgindo também, e aí foi necessário que pais da igreja desenvolvessem credos que combatessem essas heresias. Você tem, por exemplo, os 2 principais deles, né? O primeiro é o credo de Calcedônia, que combateu uma heresia chamada de arianismo. O arianismo ele afirmava que Jesus não era da mesma substância de Deus Pai, portanto ele não seria Deus, ou que ele estivesse ali entre Deus e o homem, uma espécie de semideus ali, tá? E você tem o credo atanasiano, que foi um credo que foi escrito por um pai da igreja chamado Atanásio, que talvez tenha sido o nosso principal apologeta da Trindade. Ele defendeu a doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade estava sofrendo algumas afirmações erradas naquele período, e foi necessário que ele desenvolvesse esse credo. Esse credo ele é um pouquinho mais longo, vale a pena você dar uma conferida, porque até hoje eu nunca vi um texto que falasse tão bem sobre a doutrina da Trindade como o credo atanasiano fala, ok? Vale a pena dar uma conferida ali. E é importante também, irmãos, a gente compreender que esses credos eles foram escritos por pessoas que estavam preocupados em manter um corpo de doutrina. Então ele criava uma espécie de cerca ali, onde você protegia as principais doutrinas do cristianismo. Era muito fácil, por exemplo, para um herege distorcer aquilo que estava na Bíblia. Era muito fácil para ele pegar um texto bíblico, afirmar um monte de bobagem sobre aquilo e distorcer a crença que nós temos. Mas você distorcer aquilo que está no credo, se você dissesse que não crê em qualquer trecho do credo, você automaticamente era descartado do corpo de Cristo. Não, porque era impossível você não crer em qualquer artigo do credo. Então era muito mais fácil você debater o credo do que você debater a Bíblia. A Bíblia ela é muito sugestiva a heresias. Qualquer um pode pegar e sair falando loucuras, como a gente vê nos nossos dias. O tanto de gente que distorce os textos bíblicos nos nossos dias. Com o credo isso era mais difícil de se fazer, porque você tinha ali justamente o corpo principal, o centro da fé cristã, ok? E aquilo ali era inegociável. O credo, nós podemos dizer que ele contém verdades que nós devemos viver por ela e, se possível, também até morrer por ela. Nós devemos entregar a nossa vida a essas verdades que estão no credo. Porque se você
deixa de crer, por exemplo, que Jesus nasceu de uma virgem, você tira o nascimento milagroso que foi profetizado no Antigo Testamento de Jesus Cristo. Se você afirma que Jesus ele não padeceu sob Pôncio Pilatos, você vai ver nos estudos daqui para frente que você está tirando a afirmação de que Jesus é um personagem histórico que realmente existiu. E por aí vai. Qualquer uma dessas afirmações, elas trazem implicações centrais para a fé cristã. Beleza? Só para a gente entender aqui como esse credo foi utilizado e ele já fazia parte do pensamento dos pais da igreja, o próprio Agostinho, que é chamado de Santo Agostinho pela Igreja Católica, no século IV, ele tem 2 sermões muito conhecidos, onde ele praticamente cita o credo com a mesma estrutura que a gente vê aí nesse credo. Então já no século IV a gente tinha isso. E antes dele ainda, no século III, a gente vê um homem chamado Irineu de Lyon, que também foi um importante pai da igreja que combateu o gnosticismo, falando de uma tradição apostólica que estaria subordinada às escrituras e que seria uma declaração de fé resumida, a respeito da qual não poderia haver debate algum. Ou seja, aquilo que está no credo nem merecia ser debatido, porque são verdades tão evidentes nas escrituras que aquilo nem deveria ser questionamento da igreja. É isso que ele está querendo dizer aqui, ok? Para a gente entender um pouco da história do credo, a gente precisa compreender a ideia de símbolo. O que significa um símbolo? O credo, por muitas vezes, ele foi chamado de símbolo de fé. Símbolo é uma palavra que tem origem militar, tá bom? Só para a gente fazer um resumo aqui, de onde surge essa palavra símbolo e essa ideia de algo que simboliza algo muito maior. O símbolo ele começa com estratégias militares do Império Romano. Por exemplo, se o Império Romano soubesse que as fronteiras do seu território estavam sendo invadidas, nessa batalha para defender essa fronteira, o que os comandantes faziam? Eles pegavam um vaso de barro, quebravam esse vaso e cada comandante ficava com 1 ou 2 peças ali desse barro. Então, quando durante a batalha eles precisavam se comunicar ali entre um comandante e outro, eles enviavam um mensageiro com esse pedaço ou com esses pedaços desse vaso de barro. Quando ele chegava ao destinatário, ele tinha que mostrar aquele pedaço de barro. Se aquele pedaço de barro se encaixasse com um pedaço do comandante destinatário, era sinal de que a mensagem não havia sido corrompida. Então é dessa ideia que nós temos o conceito de símbolo de fé. Porque se você não confessasse o credo, você automaticamente não era considerado um cristão, não era recebido pela igreja. Outro símbolo muito conhecido, que você já deve ter visto, um símbolo de um peixe bem simples desenhado assim, isso daí tem uma história e também foi um símbolo na história da igreja, que é o famoso ictus. Ictus é uma palavra grega que faz um acrônimo com cada letra ali. Um acrônimo automaticamente é uma palavra em que cada letra significa a inicial de outra palavra. Se você pegar cada letra de ictus, você consegue tirar no grego a seguinte palavra: Jesus, Christos, Theos, Huios, Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então o que acontecia? Por exemplo, se um cristão estivesse numa praça pública, ele não poderia sair dizendo por aí que ele era cristão, porque ele seria perseguido. E ele desconfiasse que a pessoa que está ali perto dele também era um cristão, ele desenhava uma parte desse peixe, e se o outro fosse cristão, ele já ia entender esse símbolo e ia continuar esse desenho, completando o desenho de um peixe ali. Isso era um símbolo de fé também naquela época. Então, automaticamente, a pessoa se reconhecia como cristão. O credo ele funciona da mesma forma. Quando alguém confessava o credo, ele automaticamente era acrescido no corpo da igreja. Beleza? Vamos continuar aqui. Existe uma relação muito íntima, por exemplo, entre a história do credo apostólico e o batismo nos primeiros séculos da igreja.
como que a igreja fazia? A igreja, ela pegava os recém-convertidos e durante o período da quaresma, que é esse período de 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, eles preparavam esses cristãos, ensinavam as doutrinas cristãs naquele período ali, e no dia do batismo, eles mais uma vez eram perguntados se eles criam no Evangelho. Ao afirmarem que criam no Evangelho, eles eram batizados e eles, de forma uníssona, todos juntos, deveriam confessar o credo apostólico, de maneira muito alegre, de maneira muito íntima, ressaltando a comunhão da igreja e como eles agora faziam parte de um corpo geral. Então tem uma ideia de pertencimento no credo também. Aquele que confessava o credo passava a pertencer a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Santa Igreja de Cristo. Ok? Então esse símbolo, você nota uma importância muito grande a partir do momento que você vê que a pessoa só era batizada quando ela confessava aquilo que está no credo. Beleza? Dessa forma, irmãos, era importante notar também que não só as emoções dessas pessoas em relação ao cristianismo eram reforçadas, mas o entendimento também. Agora elas eram batizadas e, além de crer, elas compreendiam as doutrinas que elas criam. Então, isso é algo que a gente descarta às vezes, principalmente nós, uma igreja brasileira, né? Países latinos são muito de paixão, muito de emoção, são muito emotivas e esquecem um pouco o lado intelectual, o lado racional da coisa. Mas o entendimento, ele fortalece até mesmo o nosso sentimento pelo Evangelho. Quanto mais a gente compreende, mais a gente se devota àquilo ali também. E assim que o cara era batizado, ele via se cumprindo aquilo que está lá em Mateus 28, versículo 19, que é o Ide. Ide por todas as nações, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso significava? Que ao batizar alguém, deveria haver uma espécie de confissão à Santa Trindade ali. Então o credo, ele cumpria esse papel que está lá em Mateus 28, que é o famoso Ide nosso, beleza? E isso, meus irmãos, ganha uma importância muito maior quando você compreende que confessar o credo apostólico significava prisão, sofrimento, perseguição e até mesmo morte. É daí que surgia a ideia de mártir que nós temos hoje, né? Todo aquele que morre pelo Evangelho, até hoje, nos nossos dias, é considerado um mártir da fé. Mártir deriva da palavra grega mártires, que significa testemunho. O mais alto testemunho da fé cristã é justamente aquele que morre por essa crença, que morre por aquilo que está contido no credo apostólico, ok? É daí que surge a nossa ideia de mártir. Isso cumpre muito bem aquilo que está lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 23, que diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ok? Então você vê uma ideia muito grande de você confiar naquilo que nos foi entregue na palavra. Confiar ao ponto de você entregar a sua própria vida. De você vive por aquilo e, se necessário, você morre por aquilo também. Ok? Vou falar aqui, por exemplo, de um sermão para você entender essa relação íntima que tem entre o batismo e o credo. Um sermão pregado no 4º século aos recém-batizados, pessoas que haviam sido recém-batizadas e que estavam ouvindo aquele sermão. E você note a semelhança que esse trecho tem com o texto lá de Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Olha o que diz esse sermão. Perguntaram-te: crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Respondeste: creio. E foste imerso, ou seja, sepultado. Mais uma vez te perguntaram: crês em nosso Senhor Jesus Cristo e em sua cruz? Respondeste: creio. E foste imerso. Deste modo foste sepultado com Cristo, pois aquele que com Cristo é sepultado, com ele ressuscita. Uma terceira vez te perguntaram: crês no Espírito Santo?
Respondeste: creio, e foste imerso uma terceira vez. Tua confissão tríplice, portanto, apagou os muitos pecados de tua existência anterior. Então você nota aqui uma semelhança muito clara com o texto lá de Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, nesse sermão lá do século 4, aos recém-batizados. Ok? Vamos para outra parte do nosso estudo, que nós vamos falar agora sobre os objetivos do credo. Nos nossos dias, a gente pode dizer que o credo ele tem 3 finalidades principais, beleza? A primeira é que ele traz um resumo da fé cristã. Ninguém é salvo somente por recitar o credo, tá bom? Mas todos aqueles que são cristãos, eles necessariamente devem crer em tudo aquilo que está no credo. Se você deixa de crer em qualquer trecho, isso já foi falado aqui, você não pode ser considerado como fazendo parte do corpo de Cristo. Assim, o segundo objetivo do credo para os nossos dias, a gente pode dizer que ele permite com que a gente fique alerta em relação às heresias que são pregadas. Se algo é dito no púlpito ou em qualquer pregação, seja em qual lugar for, e que vai contra aquilo que está no credo apostólico, nós automaticamente devemos ligar o nosso sinal de alerta e perceber que se trata de uma heresia. Tudo aquilo que está fora do credo, mas que faz parte da Bíblia, se você crê errado, é considerado um erro teológico, um erro de pensamento. Mas se você crê diferente daquilo que está no credo, isso é considerado heresia. É alguém que está indo contra a tradição do corpo da fé cristã que nós estamos falando aqui, ok? Então isso deve servir para que a gente ligue o nosso sinal de alerta quando algo for pregado contrário a isso. E o terceiro objetivo principal que nós podemos trazer para o nosso dia é que o credo ele ressalta um significado de pertencimento. Alguns cristãos eles são um pouco individualistas e não possuem um senso de que eles pertencem a uma comunidade. O credo, a gente pode dizer que ao confessá-lo, a gente está confessando junto com toda a igreja, porque é em uma só voz que nós cremos naquilo que está contido ali. E ele traz também um senso histórico de comunidade, de homens e mulheres que entregaram as suas vidas pelo credo, morreram pelo credo e preservaram essa tradição para que até hoje nós pudéssemos ter um parâmetro de dogmas que são centrais para a nossa confiança ali no que está escrito na Bíblia, ok? Então, resumindo, meus irmãos, o credo apostólico, ele contém aquilo pelo qual nós devemos viver a nossa vida e aquilo pelo qual, se necessário, nós devemos entregar a nossa vida também. Agora, meus irmãos, a gente vai trabalhar a nossa segunda parte da nossa aula, onde a gente vai focar na primeira palavra do credo. Nós vamos começar a estudar as afirmações do credo ali de fato, beleza? E como eu disse, hoje a gente vai trabalhar essa primeira palavra, creio. O que isso significa e qual é a importância disso para a nossa fé? Primeiro, a palavra credo, ela nada mais é do que a versão em latim da nossa palavra em português, creio. Então, quando você diz que crê em alguma coisa, isso automaticamente é uma espécie de declaração de fé. Você está declarando que aquilo ali existe, ok? E essa fé, para a gente se aprofundar e ver que ela não é simplesmente você crer que algo existe, a gente vai trabalhar aqui alguns significados dessa fé, ok? Mais especificamente 5 deles. O primeiro é, a fé, ela significa aceitação. Por que aceitação? Porque a fé em algo, você automaticamente está aceitando que aquilo existe. Quando você diz creio em Deus, ou você faz qualquer afirmação sobre Deus, você anteriormente precisa crer que Deus existe. Senão não faz o menor sentido você simplesmente afirmar qualquer coisa ali, tá bom? E esse crer, meus irmãos, não é simplesmente um crer como alguém que diz que crê em alienígenas ou que crê em fadas. É uma crença em um Deus pessoal, alguém que se relaciona com você, alguém que se revelou a você. Então existe uma profundidade nesse crer. A nossa fé, ela é aceitação.
A segunda coisa é, a fé, ela significa confiança, tá? Quando você diz que crê em alguma coisa, mais especificamente no sentido do credo, você está depositando a sua confiança. Tanto que um teólogo chamado Alistair McGrath, autor desse livro aqui, que eu até sugiro que vocês leiam também, ele vai dizer que a melhor tradução para a palavra credo, para que a gente entenda esse sentido da palavra, é deposito a minha confiança. Creio em Deus significa deposito a minha confiança em Deus. Isso traz implicações muito grandes, meus irmãos, porque se você confia em Deus de fato, você precisa confiar em tudo aquilo que Deus é. Deus, ele é soberano, então nada foge do controle dele. Deus é amoroso, então você nunca vai se sentir sozinho. Deus, ele é fiel, então você pode ter certeza que ele vai cumprir aquilo que ele disse. E por aí vai. Qualquer afirmação sobre Deus que está contida na Bíblia, nós podemos confiar. Então a fé, tem uma ideia muito forte de confiança em relação a quem Deus é. Beleza? A gente não só confia que existiu um homem chamado Jesus Cristo que viveu há 2000 anos atrás. Não, a gente crê que esse homem, além de ser verdadeiro e ter morrido na cruz, ele ressuscitou. E essa ressurreição, ela trouxe implicações. E a maior implicação de todas é de que você possui a salvação. Não por méritos seus, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Então, quando a gente diz que cremos em alguma coisa, nós estamos depositando uma confiança em tudo isso que eu estou dizendo aqui, em tudo aquilo que está afirmado no Evangelho, ok? Não se trata apenas, irmãos, de um conceito frio e cognitivo ou intelectual ali, algo que você entende, mas é algo que toma todo o teu ser, toda a sua existência, toda a tua mente, todo o teu coração, toda a sua alma, ela está completamente entregue e em plena confiança nesse Deus que supre toda essa necessidade que a nossa alma sente em crer em alguma coisa infinitamente maior que ela e que somente isso pode preencher esse vazio, ok? Por exemplo, para a gente ter dois exemplos aqui de fé, note como os apóstolos lá abandonaram tudo para seguir a Jesus. Note como aqueles feiticeiros lá de Atos 19 abandonaram toda a prática deles porque eles passaram a crer no Evangelho. Eles queimaram livros ali que, se você fosse trazer para o dia de hoje, valeria milhões de reais aí, tá bom? E eles abandonaram aquilo ali para que eles devotassem toda a sua vida em prol do Evangelho. É dessa fé que nós estamos falando. Isso requer uma confiança que somente pode ser dada pela capacidade do Espírito Santo. A gente vai ver isso um pouco melhor mais para frente. Beleza? Então a crer se trata de uma decisão. É uma decisão que você toma de que você está abandonando tudo aquilo que você era para ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Então, meus irmãos, a gente pode dizer que a fé ela funciona como uma espécie de âncora, tá bom? Pode vir qualquer tempestade, qualquer onda, mas a nossa fé deixa a nossa vida ancorada em Jesus. É Jesus que supre toda a nossa necessidade nos momentos de dificuldade, nos momentos de tempestade, nos momentos de tribulação. A nossa fé está ancorada em Jesus. Amém? Vamos ver uma definição de fé muito boa e é muito clássica que a gente encontra lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é uma excelente e genial definição de fé, tá bom? A certeza daquilo que esperamos, tudo aquilo que Deus nos prometeu e que nós usufruiremos na vida eterna. E a prova das coisas que não vemos. Existem coisas que a racionalidade humana não é capaz de enxergar, não é capaz de alcançar. Mas pela fé nós conseguimos entender tudo isso e até mesmo usufruir desses benefícios, ok? Então fica aqui um desafio de você ler o capítulo 11 todo de Hebreus, onde tem ali os exemplos de fé, os heróis da fé, e até o versículo 3 do capítulo 12.
Ali você tem exemplos maravilhosos, como por exemplo, Abraão. Abraão, ele foi enviado por Deus para que ele fosse para uma terra estranha, onde ele não conhecia nada, e lá ele recebesse aquela terra por herança. Irmãos, Abraão, isso exigiu uma confiança total de Abraão. Era necessário que Abraão confiasse totalmente, por completo, em Deus, para que ele fosse naquela missão, crendo de que aquilo que Deus prometeu, Deus iria cumprir. Ok? É esse tipo de fé que nós possuímos ou deveríamos possuir. Terceiro significado, a fé significa compromisso. Como a gente disse, meus irmãos, a fé ela possui uma relação muito íntima com o batismo. A pessoa ela não pode ser batizada sem crer no Evangelho. É por isso que João Batista, antes de batizar alguém, ele perguntava se a pessoa havia se arrependido de sua vida passada. O batismo, após o Novo Testamento, no período após a ressurreição de Cristo, ele se tornou ainda mais sério. Ele deve ser feito quando a pessoa crer de fato em tudo aquilo que está no credo. Ainda que ela não compreenda intelectualmente e minuciosamente tudo que está no credo, ela precisa ser favorável a tudo que está ali. Ok? Então existe uma relação muito íntima de compromisso. E esse compromisso também não é só com Deus, mas também com a Igreja de Deus. A Igreja de Cristo que está estabelecida aqui na Terra, ela tem que ter esse sentido de união, onde, quando confessamos o credo, é como se toda a igreja estivesse confessando automaticamente. É como se, ao falar, creio em Deus Pai, a igreja toda estivesse dizendo, é nisso que nós cremos, é nisso que a Igreja de Cristo deposita sua confiança. Quarta coisa, a fé significa obediência. Lá na carta de Romanos, no capítulo 1, verso 5, Paulo vai falar o seguinte, sobre a obediência que vem pela fé. Quando nós passamos a crer, nós automaticamente devemos obedecer aquilo que Deus exige de nós. Porque se nós cremos em Deus, nós cremos que Ele deixou a Escritura para nós. Se nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus, nós devemos automaticamente obedecer aquilo que está nas Escrituras. Então nós podemos dizer, meus irmãos, que quando Paulo fala lá, ainda em Romanos, no verso 8, que ele fala que ele dá graças a Deus porque a fé da igreja em Roma estava sendo anunciada em todo o mundo e por todas as partes, ele está dizendo ali que a fé daquela igreja estava sendo conhecida porque aquela igreja obedecia à doutrina que Paulo havia ensinado para eles. Então, existe uma relação muito íntima entre fé e obediência, tá? E claro, a gente precisa lembrar daquele texto que está lá em Tiago, capítulo 2, verso 17, que fala que a fé sem obras ela é morta, é uma fé morta. Então, uma evidência de que você de fato crê no Evangelho é a sua obediência às Escrituras, são as suas obras. Você não é salvo pela sua obra, você é salvo pela graça. Mas automaticamente, quando você é salvo pela graça, você tem um senso de gratidão, onde aquilo faz com que você passe a obedecer aos desígnios de Deus. Amém? E em quinto lugar, a fé significa humilhação. Irmãos, a gente vai entrar num campo muito importante aqui para a gente entender. Por que a fé significa humilhação? Porque a fé ela é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Se você hoje crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, saiba que isso não veio por causa do teu entendimento, porque um dia você intelectualmente entendeu o Evangelho e passou a aceitar aquilo. Não, foi o Espírito Santo que graciosamente abriu a sua mente, te revelou aquelas verdades do Evangelho e te capacitou a crer no Evangelho. Você sozinho, você andava em rebeldia contra Deus. Aquele texto de Coríntios lá, quando fala que nós fomos reconciliados com Deus, significa que antes de sermos reconciliados, nós estávamos em rebeldia contra Deus. E essa rebeldia, ela vinha no campo intelectual também. Nós somos incapazes de, racionalmente apenas, crer no Evangelho e compreender aquilo que o Evangelho é.
É essa iluminação do Espírito, essa capacitação do Espírito que nos faz crer. Isso nos humilha, meus irmãos, porque isso não quer dizer que a fé ela seja algo irracional, porque a razão ela não consegue alcançar a fé, mas significa que ela é suprarracional, ela está acima da nossa fé. Irracional é algo ilógico, algo que não tem fundamento. A nossa fé ela tem fundamento e ela veio por uma capacitação do Espírito Santo, mas ela está além do que a nossa racionalidade consegue alcançar. Como que a gente vai entender alguém que ressuscita dos mortos? Isso é somente a fé que consegue fazer com que nós crescêssemos e nós passássemos a entender a importância daquilo ali. Amém, meus irmãos? Então esses são os significados da fé. E eu vou deixar aqui um trecho do que Agostinho fala sobre isso que eu acabei de falar, sobre a humilhação que a fé nos traz. Agostinho disse: portanto, creio em tudo o que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio eu conheço. O que ele está assumindo aqui? Que nem tudo aquilo que a gente crê, a gente consegue compreender, porque a nossa razão ela é limitada. Então é esse legado que Agostinho está deixando ali, ok? Lembre-se disso, a nossa fé ela não é uma fé irracional, senão ela não seria fé, ela seria fideísmo. A nossa fé ela é suprarracional, ela está acima da nossa capacidade racional, ok? Vamos para outra parte do nosso estudo. Agora, meus irmãos, a gente vai entrar na parte do nosso estudo onde a gente vai falar sobre alguns tipos de fé e algumas características dessa fé, beleza? Nós temos 4 tipos de fé. A primeira delas é a fé histórica. O que é a fé histórica? É a crença de que algo aconteceu de fato em algum momento da história. É você crer que Jesus de fato foi uma pessoa que viveu entre nós, da mesma forma que você crê que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, ok? É um fato histórico, ambas as coisas realmente aconteceram. A diferença da fé cristã é que ela não é só isso. Nós cremos no Jesus histórico, ele de fato veio, morreu e ressuscitou. A ressurreição, a gente precisa entender também que ela é um fato histórico, algo que alguns cientistas ou alguns teólogos liberais tentam negar. Mas de fato existem evidências de que Jesus ressuscitou e apareceu não só para os apóstolos, mas para uma multidão de pessoas também que foram testemunhas da ressurreição de Cristo, ok? Essa simples fé histórica, você encontra ela lá em João, no capítulo 3, verso 2, Atos, capítulo 26, versos de 24 a 27, e Tiago, capítulo 2, verso 19, beleza? O segundo tipo de fé é a fé temporal. O que é a fé temporal? É aquela fé em que o indivíduo ele até acredita naquilo que ele ouviu numa pregação, ele passa até a confiar em certa medida por algum momento, ele passa até a se empolgar com aquelas verdades que estão sendo pregadas para ele, mas que com o tempo ele passa a desanimar dessa fé, porque muito provavelmente esse é o principal motivo de pessoas que se afastam da fé hoje, ela não foi ensinada corretamente. É por isso que o ensino, isso que nós estamos fazendo aqui no nosso estudo bíblico-teológico, tem uma importância gigante por causa disso. Ela cumpre aquilo que Agostinho disse certa vez. Por exemplo, Agostinho tem uma frase muito linda em que ele fala que creio para compreender e compreendo para crer melhor. Olha a profundidade disso. Ele está dizendo que você não crê porque você compreende, mas você compreende porque você crê. E aí você passa a compreender para tentar crer melhor. Olha a afirmação genial que Agostinho fez. Tem tudo a ver com isso aqui. É essa falta dessa compreensão que faz com que pessoas desanimem da fé e com um curto espaço de tempo ela abandone por completo aquela fé ali. Ok? Essa fé você encontra, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 13, versos 20 e 21. Dá uma conferida lá. É uma fé que não tem raiz. O terceiro tipo de fé é a fé milagrosa. Isso aqui são definições
que eu li num livro chamado Creio, do reverendo Hermes Steinmeier, que é um presbiteriano brasileiro aqui, tá? E eu gostei muito dessas definições aqui. A fé milagrosa, ela pode ser ativa ou passiva. Ela é ativa quando o indivíduo ele crê que ele vai ser um agente pelo qual Deus vai operar um milagre. Então ele crê que Deus, através dele, vai operar algum tipo de milagre. E a fé milagrosa passiva é quando você crê que Deus vai operar o milagre na sua vida através de outra pessoa. Como, por exemplo, pessoas que vão à igreja só porque elas precisam de um milagre, seja em sua saúde física, mental, emocional e por aí vai. Beleza? Essa fé, ela pode até ser acompanhada da verdadeira fé, mas na maioria das vezes ela vem dotada de algum tipo de fé de barganha, onde ela quer crer, ela não crê de verdade, para receber algum benefício de Deus. E às vezes Deus até abençoa essa pessoa, mas o endurecimento do coração dela, a dureza desse coração, não permite que ela se entregue por completo a essa fé. Beleza? Você vê esse exemplo lá em Lucas, no capítulo 17, verso 19, naquele leproso que é curado e volta para agradecer. Aquele leproso ali, tudo indica que ele experimentou esse milagre, ele creu porque ele precisava daquele milagre, mas que, como forma de gratidão, o coração dele foi regenerado pela graça divina e ele passou a ser grato por aquilo que Deus fez por ele. E aí ele passou a servir ao Evangelho mesmo. Isso é um exemplo que nós podemos ver nos Evangelhos. E o quarto e último tipo de fé é a fé salvadora. A fé salvadora, nós precisamos entender que ela é uma obra de Deus, feita por Deus e para Deus também. O que eu quero dizer com isso? É que se você crê, foi porque um dia Deus quis que você cresce. Ele iluminou a tua mente para que você cresça no Evangelho. E ela é para Deus porque, a partir do momento que Deus te revelou a palavra, te revelou o Evangelho, Ele fez aquilo para que você passasse a glorificar a Deus também, para que a sua vida fosse uma vida de glorificação a Deus. Essa é uma fé genuína. Essa fé você encontra, por exemplo, lá no texto de Hebreus 12, 2, onde a gente já falou aqui, e de 1 João, primeira carta de João, no capítulo 5, versos de 1 a 5, ok? E tem algumas características dessa fé também, que são 3, né? São 3 elementos que caracterizam essa fé do credo, que o credo está afirmando ali. A primeira delas é o elemento intelectual. Essa fé ela não é só intelectual, não é só racional, mas ela depende de uma ação da razão também. É pela razão que a gente compreende alguns fatores do Evangelho ali. Só que é uma razão que precisa ser iluminada por Deus. Então, existe esse elemento intelectual, apesar de não ser só isso, ok? Você vê isso, por exemplo, lá no texto de João, capítulo 3, versos 31 a 34, ainda no Evangelho de João, no capítulo 20, versos 30 e 31, e tem vários outros textos aqui que talvez eu coloque lá na descrição, beleza? Segunda característica é o elemento emocional. Essa fé, ela também é dotada de um elemento emocional. A gente não pode criticar aquelas pessoas que se emocionam num culto cristão, porque não existe motivo maior para a gente se emocionar do que uma ação de Deus na sua vida. Então, apesar da igreja brasileira ela deixar muito de lado o elemento intelectual, a gente também não pode cair no outro extremo de crer que não existe o elemento emocional, de que a fé ela é puramente racional. Não, ela também tem um elemento emocional, porque ela vai fazer com que a sua vontade seja transformada também, ok? Isso você encontra exemplos lá em Mateus, no capítulo 13, verso 20, e em Atos, capítulo 8, versos 5 a 8. O terceiro elemento que eu quero destacar é o elemento volitivo. O que é o elemento volitivo? Tem a ver com decisão, com vontade. Quando você passa a crer naquilo que o credo afirma,
De fato, a tua vontade ela é transformada. Antes você queria viver somente para você. Agora a sua vontade é moldada de forma que agora você quer viver totalmente para Cristo. Isso não quer dizer simplesmente você viver como missionário em algum lugar, viver como pastor, como obreiro. Mas você viver totalmente para Deus significa que toda a tua vontade deseja que você glorifique a Deus em tudo aquilo que você faz, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos. Lembrando aquele texto lá que Paulo fala, né? Eu acho que de Coríntios, em que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Se Paulo fala que até quando a gente come e bebe nós devemos fazer isso para a glória de Deus, quanto mais o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, os nossos momentos em família, as nossas amizades, tudo tem que ser para a glória de Deus. E ele envolve também o elemento de decisão. Naquele momento em que você passou a crer, você decidiu que você crê em todas aquelas verdades que esse crer envolve. Crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e tudo isso que envolve essas afirmações, ok? É importante nós destacarmos aqui, irmãos, que essa fé, ela é mais uma vez, eu preciso repetir que a fé ela é uma dádiva de Deus, ela é um presente de Deus, ok? Ela não veio porque você era bom, não veio porque você tinha algo de especial, mas porque Deus plantou essa semente através do Evangelho no seu coração e na sua mente. Então, isso é algo para fazer com que nós nos entreguemos de fato a Deus, porque nós sozinhos, irmãos, nós não conseguimos alcançar essas verdades que são ditas ali no credo, beleza? E de certa forma, meus irmãos, essa fé ela é uma autodenúncia. Por que ela é uma autodenúncia? Ela é uma autodenúncia porque ela denuncia que você sozinho não é capaz de crer. Você depende das ações do Espírito Santo na sua vida. Portanto, essa fé ela não é meritória. Você não é salvo porque você crê. Você é salvo porque você crê naquilo que Jesus fez, não naquilo que você fez. Muita gente leva essa fé como se fosse algo que é mérito dela, algo que por causa disso você vai ser salvo. Não, você é salvo por causa daquilo que Jesus fez. E você crê naquilo que Jesus fez. Essa é a centralidade, isso que eu acabei de falar é o centro da fé cristã. Procure entender isso, ok? Vamos seguir aqui. E aí eu lembro, meus irmãos, de uma frase de Lutero, onde ele diz: somos mendigos, essa é a verdade. Por que ele diz que nós somos mendigos? Porque nós carecemos da glória de Deus. Quando a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, e não há nenhum justo, nenhum sequer, meus irmãos, significa que você sozinho, você não pode alcançar a revelação divina. É somente através da regeneração, desse nascer de novo, executado pelo Espírito Santo na tua vida, é que você pode alcançar essa compreensão e passar a viver para Deus. Ok? Então não entenda a sua fé como algo meritório. Não é um mérito seu ser salvo. É pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? E vamos caminhando aqui já para o final. E eu vou citar aqui um trecho do livro do reverendo Ernest Maia, onde ele diz: uma fé forte em algo débil de nada adianta. O que ele está querendo dizer aqui? Ele cita, por exemplo, um texto que está lá em Salmos, no Salmo 135, versos 15 a 18, muito conhecido, que diz: os ídolos, escreve o salmista, das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. O que ele está querendo dizer aqui? Que essa fé, não importa o quão forte ela seja,
se ela for depositada em algo débil, em algo que não tem poder nenhum, que não tem vida, que não pode fazer nada por você, ela de nada adianta. Então, a gente entende que somente a fé em Deus, somente a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é a única fé que surte um efeito total em nossa vida. É a única fé que pode fazer com que os nossos pecados sejam remidos. É a única fé que apazigua a ira de Deus sobre a sua vida. A gente precisa entender que antes da conversão, nós só merecíamos a ira de Deus. Depois da conversão, a gente só merece a ira de Deus. Mas Deus passa a ter a sua ira apaziguada pelo sacrifício de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, para apaziguar a ira de Deus sobre a vida de alguém, era sacrificado um animal. Mas Jesus, ele foi o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, para que a ira de Deus fosse apaziguada de uma vez por todas sobre a nossa vida. Então, a partir do momento que você foi convertido pelo Espírito Santo, Deus, ele não olha para você, não olha para os seus pecados. Quando ele olha para você, ele consegue enxergar os méritos de Jesus, a obra de Jesus na sua vida. E por isso, ele não executa sua ira sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Então é isso, meus irmãos. Essa fé é uma fé que faz com que nós permaneçamos inabaláveis diante das artimanhas do inimigo. O inimigo, ele não consegue retirar isso de nós. Ele pode até nos atordoar um pouquinho, ele pode até nos atribular um pouquinho, e até isso, até a tribulação causada por Satanás vem pela permissão de Deus. Então, meus irmãos, Satanás, ele não é soberano sobre nada. Até para ele fazer o que ele faz, ele precisa da permissão divina, ok? E é a nossa fé que nos mantém inabaláveis nesses momentos. Amém? E agora, nessa parte do estudo, meus irmãos, nós vamos refletir um pouco sobre como o credo ele deve ser o dirigente até mesmo da nossa leitura das Escrituras. Mas como assim, né? Você deve estar se perguntando. Se o credo contém aquilo que está na Escritura, como é que o credo vai reger a nossa leitura das Escrituras? É simplesmente pelo fato de que o credo contém todas as verdades evidentes da fé cristã. Tudo aquilo que está no credo é muito evidente, a gente encontra de maneira muito clara nas Escrituras. E são os pilares dessa fé, ok? Existe um teólogo no século passado chamado Karl Barth, que foi um teólogo alemão que combateu o liberalismo teológico. E no livro dele sobre o credo apostólico, chamado Creio, é um livro bem denso, ele fala o seguinte, ele vai trabalhar muito bem a ideia de como o credo deve reger até mesmo as pesquisas dos teólogos. O que ele está querendo dizer com isso? Que é dever do teólogo se ater àquilo que está no credo, firmar os seus pés nessas verdades contidas no credo, para que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que ele não ultrapasse aquele corpo de crenças ali. É por isso, meus irmãos, que qualquer teologia sistemática, qualquer uma dessas que vocês estão vendo aqui atrás, todas elas vão se ater em trabalhar somente esses fundamentos que estão contidos no credo. O que está além disso é trabalhado mais na teologia filosófica, né? Que eu não vou entrar no ponto da teologia filosófica aqui. Mas o que ele está querendo dizer com isso é que essas verdades evidentes das Escrituras, que é aquilo que está contido no credo, ela deve servir para que elas governem até mesmo os estudos e as pesquisas dos teólogos. Da mesma maneira, eu diria que o credo ele precisa governar a nossa leitura simples também das Escrituras. Por quê, meus irmãos? Porque você só consegue compreender o Antigo Testamento se você compreender essas verdades do credo. Porque as verdades do credo são a revelação daquilo que estava prometido no Antigo Testamento, ainda de forma misteriosa. Você só consegue compreender quando Isaías fala do servo sofredor, lá em Isaías 52, se eu não me engano, se você entender como isso se revelou na pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus é a manifestação plena da glória de Deus. A gente só passou a entender
tudo aquilo que está nos livros do Antigo Testamento quando Jesus se revelou. É disso que Karl Barth está querendo dizer quando ele fala que o credo ele deve ser o regente da nossa pesquisa bíblica também, beleza? O credo ele é tirado da Bíblia, mas ele também deve reger a nossa leitura da Bíblia, beleza? E é importante, meus irmãos, a gente notar que quando nós lemos a Bíblia, todos nós já lemos a Bíblia cheios de pré-compreensões, cheios de preconceitos, cheios de paixões nossas mesmo, e isso tudo afeta a nossa leitura da Bíblia. E isso é consequência direta do pecado. Quando o pecado entrou na nossa vida, nós passamos a ter paixões por determinadas coisas mundanas. Dessa forma, isso acaba atrapalhando com que nós tenhamos a verdadeira compreensão dos textos bíblicos, porque o pecado nos separa de Deus, nos separa da compreensão e do nosso relacionamento com Deus. Como que o credo pode nos ajudar nisso? O credo ele precisa ser o pressuposto pelo qual nós vamos ler a Bíblia. A partir dessas verdades essenciais e inegociáveis do credo, nós passamos a moldar as nossas paixões, moldar as nossas pré-compreensões, de forma que cada vez menos essas paixões interfiram a nossa compreensão das Escrituras. Então, por isso que é tão importante você se aprofundar naquilo que está no credo. Para moldar também, não só a nossa vida, mas a nossa compreensão das Escrituras também. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui muito claro do que eu quero dizer quando eu falo sobre pré-compreensões que atrapalham a nossa leitura bíblica. Pesquisa aí no Google agora sobre quadros da época do Renascimento, quadros renascentistas sobre o período bíblico. É daí, por exemplo, meus irmãos, que surgiu, por exemplo, essa figura de Jesus Cristo, branco, louro, dos olhos azuis. É porque aquelas pinturas foram feitas a partir da visão da época dos pintores renascentistas. Ou seja, ao ler a Bíblia, eles não tentaram se aprofundar à época bíblica, a como eram os personagens bíblicos daquela época, como eram os cenários bíblicos. Eles passaram a fazer pinturas de cenas da Bíblia, mas com as pré-compreensões deles do período renascentista, ali do século XII, XI em diante. Ok? Então isso fez com que eles tivessem uma leitura errada das Escrituras. E daí surgem distorções, por exemplo, dessa imagem que nós temos de Jesus, louro, dos olhos azuis, cabelo longo. Porque isso era comum não na época de Jesus, no período de Jesus, no lugar onde Jesus se manifestou. Mas era normal no período onde esses renascentistas viviam, que era ali na Europa do século XII, XIII, XI e em diante, ok? A gente sabe que Jesus, ele provavelmente era muito parecido com um árabe, moreno, provavelmente com um nariz avantajado, enfim, alguém ali bem parecido com o tipo de árabe que nós vemos hoje em dia, beleza? Então a gente nota como essas pré-compreensões podem afetar a nossa leitura das Escrituras. O credo ele também pode funcionar como uma espécie de óculos pelo qual nós lemos a Bíblia. É tudo isso que eu falei aqui. É com esse óculos das afirmações do credo que nós conseguimos ler bem o Antigo Testamento, e o Novo Testamento é onde a gente encontra essas verdades em si. Beleza? E agora, meus irmãos, já caminhando para o final aqui, nós vamos falar sobre o credo como uma confissão comunitária. Eu já falei um pouco sobre como o credo ele traz um senso de comunidade, mas vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Eu já disse aqui, meus irmãos, que quando eu recito o credo, é como se eu estivesse dizendo que a igreja crê assim. É isto que todos nós confessamos. Todos nós, a igreja espiritual de Cristo, confessamos tudo aquilo que está no credo. Então existe esse senso de comunidade muito forte que tem que afetar essa cosmovisão individualista da nossa época. Principalmente com o advento aqui das revoluções que nós estudamos, né, nos últimos séculos, a nossa sociedade está cada vez mais individualista. E isso
É o mundo entrando dentro da igreja, porque cada vez mais nós vemos nossos irmãos dentro da igreja também sendo afetados por essa mentalidade individualista. Quando, na verdade, principalmente a gente vê ali, né, o texto de Atos, capítulo 2, a igreja ela era dotada de um senso de comunidade, de comunhão muito grande, de pertencimento. Você passa a pertencer a essa comunidade da Igreja Santa que Jesus virá buscar um dia. Então, você não pode viver a sua caminhada cristã sozinho como um louco desvairado aí. É necessário que a gente se confesse os nossos pecados uns aos outros, nós compartilhemos as nossas bênçãos, nós compartilhemos aquilo que nós temos aprendido das Escrituras. Tudo isso fortalece o corpo da igreja, ok? No credo, meus irmãos, a igreja ela se curva perante Deus, podemos dizer assim. Quando nós confessamos o credo, é a igreja por completo, o corpo espiritual de Cristo, se ajoelhando perante Deus e fazendo aquelas afirmações que estão ali no credo, beleza? É por isso que lá em Romanos, no capítulo 1, verso 7, e também em Romanos, no capítulo 6, verso 17, Paulo ele ensina que a igreja em Roma era amada porque obedecia de coração à forma de doutrina que foi entregue a ela. Olha que interessante. Paulo ele dá graças a Deus porque a forma de doutrina que ele entregou para a igreja em Roma, ela estava sendo preservada e obedecida pela igreja de Roma. É esse tipo de pertencimento a uma comunidade que deve preservar esses artigos de fé que nós devemos ter no nosso coração. Nós devemos ter um sentimento muito forte, uma devoção muito forte a isso. Amém, meus irmãos? E eu vou falar aqui, meus irmãos, para a gente compreender um pouco, trazer um exemplo muito claro de um grande homem da fé e da história da igreja que passou por esse momento de conversão e ele percebeu que esse crer do credo apostólico era algo muito mais importante do que ele imaginava. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o evangelista John Wesley, fundador do metodismo e que a gente tem como referência de evangelista nos nossos dias, porque ele realmente foi um dos maiores evangelistas da história da igreja. Olha o que ele diz sobre a sua própria conversão. Em 24 de maio de 1738, fui com muita pouca vontade a uma reunião na rua Aldersgate. Essa reunião era de um grupo de piedosos chamado de morávios. Você pode pesquisar aí no Google, é muito interessante para que você compreenda um pouco esse momento da igreja. Onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Em torno de 15 para as 9, enquanto ele descrevia as mudanças que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Achei que confiava de fato em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e adquiri a certeza de que Ele tinha apagado os meus pecados, sim, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Qual é o detalhe interessante aqui, meus irmãos? É que John Wesley aqui, ele já era um pregador, ele já era doutor em teologia pela Universidade de Oxford, ele já havia servido como missionário na Geórgia e nas 13 colônias. 13 colônias é o atual Estados Unidos. E ainda não tinha sentido esse sentimento de perdão de pecados pela parte de Cristo Jesus. Ou seja, ele mesmo vai dizer que até aquele momento, apesar dele ter compreendido intelectualmente as verdades da fé cristã, ele ainda não tinha experimentado os benefícios da fé. Ou seja, ele ainda não tinha sido convertido de verdade. E a partir daquele momento, ele passou a compreender, não só com a mente, mas também com o coração e com toda a sua alma, as verdades do Evangelho, as verdades contidas no credo apostólico. É dessa crença que nós estamos discutindo aqui nesse estudo. É dessa fé genuína que nós estamos falando aqui, porque ela regenera toda a nossa vida. Quando a Bíblia fala de que você passou a nascer de novo,
você foi regenerado por obra do Espírito Santo, é de fato, meus irmãos, você não vive mais você, mas agora Cristo vive em você. John Wesley, ele experimentou isso muito depois dele ter servido tanto a igreja. Ou seja, meus irmãos, eu queria fazer um desafio aqui agora para você, a partir desse exemplo de John Wesley aqui. Eu não acredito naquele exemplo que um pastor americano dava alguns anos atrás, aí, acho que ele já até faleceu, de que ele acreditava que existiam dois tipos de crentes, o crente carnal e o crente espiritual. A Bíblia não dá nenhuma base bíblica para isso. Ou a pessoa é cristã, ou ela não é cristã, de fato. Então, meus irmãos, pode ser que até esse momento você tenha experimentado uma fé somente intelectual, ou talvez você tenha experimentado uma fé somente emocional, ou talvez você tenha experimentado uma espécie de fé tradicional, simplesmente porque os seus pais já eram cristãos, mas vocês nunca tenham experimentado os benefícios da fé. E, meus irmãos, todos os outros artigos seguintes do Credo Apostólico que nós iremos trabalhar nas próximas 5 aulas, elas só vão fazer sentido se você hoje tiver a sua fé depositada em Cristo Jesus. Essa fé que nós estamos falando aqui, descrevendo desde o início. Então, meus irmãos, eu te convido, se você ainda não experimentou essa conversão de fato, esse nascimento de fato em Cristo Jesus, para que você ore, pedindo a Deus para que você experimente essa fé profunda, não só uma fé superficial, mas essa fé profunda na sua vida, de forma que ela molde o seu caráter, ela faça você obedecer os desígnios de Deus, ela faça você a ter paixão pelas leis de Deus, ela faça você proclamar o Evangelho com toda a sua vida, com todo o teu entendimento, coração e alma. Eu te convido a fazer essa oração se você é uma pessoa que identificou uma fé superficial na sua vida. Amém, meus irmãos? Talvez você esteja experimentando isso que John Wesley experimentou aqui. Então, eu queria fazer esse desafio para você. Amém, meus irmãos? E a gente vai terminar aqui com um trecho que está lá em Marcos, capítulo 9, verso 24, onde o pai daquele filho endemoniado, falando com Jesus, ele diz a seguinte frase. Jesus pergunta a ele se ele crê. Ele diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha que interessante esse texto. Ele afirma que ele crê, mas ele pede com que Jesus Cristo o ajude na falta de fé dele. Então é desse estágio de fé que eu estou te convidando a sair aqui, para que você coloque a sua fé sob a dependência de Cristo Jesus, para que Ele te regenere e te faça entender essas evidências, essas verdades essenciais pelo qual nós devemos estar dispostos a viver por ela toda a nossa vida terrena e a morrer por ela se um dia pedirem a nossa vida em troca de negarmos isso aqui. Amém, meus irmãos? Para finalizar, queria deixar algumas passagens bíblicas para serem meditadas. Eu peço especialmente para que vocês façam isso, especialmente em conjunto, para que vocês se reúnam em casa e meditem em tudo isso que eu vou falar daqui para frente. Mateus, capítulo 9, versos 20 a 22 e versos 27 a 30, você encontra ali alguns exemplos de fé durante o ministério de Jesus. Hebreus, capítulo 11, verso 1 até o capítulo 12, verso 3, como a gente já citou aqui, ali você tem a definição de fé e você tem exemplos do Antigo Testamento de homens que manifestaram essa fé. E você tem Tiago, capítulo 2, versos 14 a 24, onde ele fala da importância da fé ser acompanhada por boas obras, das boas obras como evidência de uma fé genuína. Amém, meus irmãos? E alguns desafios para você colocar em prática. Vamos aproveitar essa quarentena para que a gente se reúna em família e faça isso não individual, não se trancando no seu quarto sozinho. Isso também é muito importante e é até mais importante do que isso que eu vou falar agora.
mas também é importante que a gente faça isso em comunidade, nesse momento onde a gente não está podendo caminhar juntos fisicamente. Eu peço que vocês leiam essas passagens indicadas juntos. Eu peço que vocês se reúnam em casa e compartilhem a sua caminhada de fé até o dia de hoje. A gente tem um grande problema de gastar todo o nosso tempo com entretenimento e com diversão, mas falar sério, ter conversas sérias sobre a nossa fé é muito edificante. E a gente precisa experimentar isso no nosso dia a dia. Inclusive, eu diria que isso é uma evidência da obra de Cristo na nossa vida também. A gente precisa ter prazer em falar da nossa fé e daquilo que Cristo fez na nossa vida e tem feito e que nós cremos que fará também. Se perguntem uns aos outros aí, como vocês experimentaram essa fé em suas vidas? Qual foi o momento que vocês creem que vocês passaram a experimentar essa fé genuína? Compartilhem o que vocês entenderam sobre o significado da fé e a importância do credo apostólico. Compartilhem sobre a importância desse estudo que nós tivemos aqui agora. E por último, o que vocês diriam a uma pessoa que diz querer crer, mas tem dificuldades e dúvidas que a impedem de crer em Jesus Cristo? O que vocês diriam para essa pessoa? Debatam aí entre vocês também, beleza? E por último, meus irmãos, eu queria deixar uma sugestão de música que para mim talvez seja a música mais linda que nós temos no meio cristão e que mais traz a definição de fé que nós trabalhamos aqui, que é a música, o hino Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe.